Oi pessoal, eu sou o Carlos Xavier e estou com vocês agora para estudar planejamento e gestão estratégica de uma forma mais ampla, de uma forma mais geral, para você estar preparado, estar preparada sobre o que efetivamente cai nos concursos públicos sobre esse assunto. Para isso, a gente vai ter uma visão geral e ampla sobre o assunto e a partir dessa visão geral e ampla sobre o assunto, a gente vai aprofundar alguns detalhezinhos importantes para o seu concurso, tá bom? Vamos para o quadro. O planejamento é parte do chamado processo administrativo ou funções do administrador dentro da administração. Planejamento, organização, direção e controle é o chamado PODC, o processo administrativo da administração neoclássica. E em que consiste o planejamento? O planejamento é a função, ou seja, é o processo que decide sobre o futuro desejado e o caminho a ser seguido para chegar lá. Em outras palavras, você mira um objetivo e você decide como é que vai fazer para chegar lá. A organização faz isso, você faz isso no seu estudo para concurso, você faz isso em todos os aspectos de sua vida. É muito comum. Você, sei lá, acorda e diz assim, hoje eu vou estudar 3 horas. Para estudar 3 horas, eu vou resolver meus problemas durante a manhã, eu vou me dedicar ao trabalho durante a tarde e à noite, eu vou me livrar dos meus amigos, namorados, familiares e vou me concentrar numa biblioteca. Olha só. Você decidiu o que queria e, a partir disso, você tomou decisões sobre o que seria feito no meio do caminho para chegar lá. Isso é um planejamento. Na hora que você diz assim, eu quero ser aprovado no concurso para o tribunal tal, você está tomando a decisão sobre o futuro desejado, sobre o objetivo que você pretende atingir. E, a partir disso, você toma decisões. Vou assistir essa aula, vou assistir o PDF, vou me matricular no curso de tribunais com o Carlos Xavier para entender um pouco mais sobre administração para o meu concurso específico. Ok, você toma decisões sobre o futuro desejado e toma decisões sobre o caminho para atingi-lo. A organização faz a mesma coisa. Ela toma decisões sobre o futuro desejado. Quero ser a organização reconhecida como melhor na minha área daqui a 5 anos. Quero ter uma lucratividade de tantos por cento do patrimônio líquido daqui a 5 anos. Quero isso, quero aquilo outro. Estabelece objetivos. Estabelece uma visão de futuro. Ser reconhecida como... Estabelece uma missão. Ajudar as pessoas a encontrarem o seu caminho de vida. E assim sucessivamente. A partir disso, toma decisões sobre como é que vai chegar lá. Diz assim, vou chegar lá com um determinado plano de marketing, um determinado plano de comunicação, contratando as pessoas certas, utilizando das técnicas corretas e etc, 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 etc. Com tudo isso junto, busca chegar no objetivo. Note então que o planejamento não só decide sobre o futuro, mas decide sobre os meios para alcançá-lo. Por que eu estou reforçando tanto isso? Você já deve estar dizendo, eu entendi, Carlos. Estou reforçando, porque muita gente confunde com a função organização do processo administrativo. Porque a função organização está ligada à disposição, obtenção dos recursos para que o planejamento possa ser implementado. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O planejamento toma decisões, inclusive sobre os recursos. As decisões são tomadas no planejamento. Portanto, o planejamento é essencialmente um processo decisório, no qual você planeja para onde vai e planeja como chegar lá, tá bom? Voltando para o quadro. Um roteiro básico poderia envolver coisas do tipo definir objetivos, para onde vamos, verificar a situação atual, onde estamos, estabelecer premissas sobre o futuro, o que é que vai acontecer daqui para lá, analisar as alternativas de ação, quais são os caminhos possíveis, escolher uma das alternativas, qual a melhor delas, implementar o plano e avaliar. Cuidado, por quê? Eu estou falando isso aqui, mas isso é um roteiro básico. Existem várias metodologias para o planejamento estratégico. E é muito comum em questões de prova afirmativas que dizem apenas isso.
Existem várias metodologias. Pode acontecer de várias formas. Pode aparecer dessa forma que eu falei aqui. Pode aparecer estabelecimento de missão, visão, valores, objetivos, metas, etc, etc. Pode aparecer em ordens inversas. Enfim, tem várias possibilidades distintas. O que você precisa é entender esse conteúdo todo para que ele faça sentido na sua cabeça. E fazendo sentido na sua cabeça, chega na hora da prova e você interpreta a questão para saber se ela está ou não correta. Mas tem um detalhezinho sobre isso. Implementar o plano e avaliar o plano, às vezes é considerado parte do próprio planejamento. E às vezes não é. Às vezes é considerado parte de outra função de controle, de verificação, e a implementação em separado. Porque dentro do processo administrativo, planejamento, organização, direção e controle. A implementação das coisas acontece na direção. O controle é que verifica se as coisas estão acontecendo conforme o planejado. Existem modelos de planejamento que incluem implantação do plano e controle dentro do planejamento. Existem outros que retiram. Tenha essa flexibilidade na hora da prova. Se fizer sentido, seja de um jeito, seja de outro, é melhor aceitar. Pelo menos historicamente, a melhor coisa que você faz é aceitar, tá bom? Voltando para o quadro. Tipos de planejamento, de acordo com prazo, escopo e hierarquia. Os planejamentos podem ser estratégico, tático ou operacional. O planejamento estratégico é aquele voltado para o longo prazo, considerando a organização como um todo, de forma sistêmica, integrada, fazendo com que o todo organizacional interaja com o ambiente externo no qual a organização está inserida. Em essência, o planejamento estratégico é aquele que considera uma visão sistêmica da organização em interação com os elementos ambientais, tá bom? O planejamento estratégico é aquele primeiro a ser feito. Por quê? Porque, por definição, por padrão, o processo de planejamento acontece de cima para baixo. Portanto, podemos dizer que o planejamento é, por padrão, top-down, de cima para baixo. Apesar de existir o princípio do planejamento participativo, que diz que quando as pessoas participam do processo de planejamento, o planejamento terá uma implementação mais coerente e mais fácil, o planejamento é feito top-down, tá bom? A decisão sobre o que será feito acontece de cima para baixo. Portanto, o planejamento mais amplo, mais abrangente, mais de longo prazo, que é o planejamento estratégico, é o primeiro a ser feito. A partir dele, tem-se o desdobramento em planos táticos e planos operacionais. Os planos táticos, também chamados de planos administrativos, são aqueles derivados do planejamento tático e que têm uma visão de médio prazo voltada para as áreas específicas da organização. É o planejamento de recursos humanos, é o planejamento de compras, é o planejamento de produção, é o planejamento dos setores específicos da organização, tá bom? O planejamento operacional é resultado do desdobramento do planejamento tático em elementos do dia a dia operacional das organizações, incluindo as normas, os manuais, quem faz o quê e etc. Então, primeiro se faz o plano estratégico, a partir dele tem-se o desdobramento em planos táticos, a partir dele tem-se o desdobramento em planos operacionais de curto prazo. Estratégico é amplo, tático é mais restrito de uma área da organização, operacional é bem específico de um processo. Estratégico é de longo prazo, tático é de médio prazo, operacional é de curto prazo, tá bom? Voltando para o quadro. Enfim, falei tudo isso aqui para vocês. Vamos ver alguns exemplos de resultados de planejamentos táticos e operacionais antes de falar do estratégico, que é o objeto mais importante de estudo. Planos operacionais incluem procedimentos, orçamentos, programas e regulamentos, por exemplo. Procedimentos são planos operacionais relacionados com os métodos utilizados, como fluxogramas, listas de verificação e etc. Orçamentos são planos operacionais relacionados com dinheiro. Programas são planos operacionais relacionados com tempo, tais como cronogramas, diagrama PERT, CPM, gráfico de Gantt, etc.
E regulamentos, que são planos operacionais que mostram comportamentos que as pessoas devem seguir. Ou seja, regulamento é um plano operacional de comportamento. Planos táticos, planos das áreas, dos setores, dos departamentos, como planos de produção, que envolvem métodos e tecnologias das pessoas no trabalho para produzir o arranjo físico e etc. Planos financeiros, planos de marketing, planos de RH e por aí vai. Cuidado com os planos de RH, planos de marketing e outros tantos também. Por quê? A literatura, de vez em quando, menciona um tal de plano estratégico de pessoas. Plano estratégico de marketing, planejamento estratégico de marketing. Aí você pode me dizer, mas Carlos, o planejamento de marketing não é de uma área da organização? É, portanto, um planejamento na sua natureza tático. O problema é que alguns autores terminam dizendo assim, mas o planejamento estratégico, ou melhor, o planejamento de marketing não deve ser apenas do setor de marketing, porque o marketing engloba a organização como um todo. O planejamento de pessoas não deve ser apenas do departamento de RH, deve ser da organização como um todo, porque pessoas existem na organização inteira. Assim, o planejamento de marketing seria estratégico, o planejamento de pessoas seria estratégico. Mas cuidado, de forma geral, se aparecer na sua prova, planos de RH são planos táticos, tá certo. Planos de marketing são planos táticos. É um excelente exemplo, tá certo também. Agora, se a banca falar, que eu nunca vi, mas se a banca falar, planejamento estratégico de marketing, você aceita como estratégico. Paciência, tá bom? Em frente pro quadro. O planejamento estratégico, por sua vez, é voltado para longo prazo, envolvendo a organização como um todo, de forma sistêmica e integrada, e é definido pela cúpula organizacional. Como eu falei para vocês, dentro da pirâmide organizacional, nós temos 3 níveis: estratégico, tático e operacional. O nível estratégico é o nível da diretoria, o nível tático é o nível da gerência, o nível operacional é o nível da supervisão e do dia a dia, do pessoal, como se fala, né, dos ureia seca, pessoal que só faz executar as tarefas. Então, estratégico, tático e operacional. No nível estratégico, tem-se o planejamento estratégico que engloba a organização como um todo e é essa cúpula organizacional que decide sobre o planejamento estratégico. Ele busca estabelecer a visão de futuro, os objetivos da organização e sua missão. Buscam fazer com que isso tudo se realize considerando o ambiente que está sendo enfrentado pela organização. Ou seja, no planejamento estratégico se estuda não só tudo o que acontece dentro da organização, mas se estuda também os vários elementos que estão fora da organização e que geram influências sobre o funcionamento da organização. É importante você saber diferenciar o que é planejamento estratégico do que é gestão estratégica, apesar de que, na prática, as duas coisas andam super juntas, na prova as duas coisas andam super juntas, mas às vezes vem simplesmente uma questão que pergunta qual é a diferença de planejamento estratégico e gestão estratégica. Te digo, gestão nada mais é do que a administração do dia a dia, portanto a gente pode dizer que a gestão inclui planejamento, organização, direção e controle, como eu falei para vocês, partes do processo administrativo, ou que simplesmente incluem planejamento, implementação e controle. A gente pode fazer esse ciclo dessa forma mais fácil também, mas aí já não é mais o PDCA, tá? É um outro roteiro. O fato é, planejar, organizar, dirigir e controlar é chamado de gerenciamento, gestão, administração. E planejamento é apenas uma das funções. Portanto, a gente pode dizer que a gestão estratégica é maior que o planejamento estratégico. E o planejamento estratégico, a gente pode colocar aqui, PE, está contido na gestão estratégica. Por quê? Porque a organização estratégica, a direção estratégica e o controle estratégico também fazem parte dessa gestão estratégica. Agora, na prática, a banca vai falar para você,
Ferramentas de planejamento estratégico. Que ferramentas são essas? São várias. São as mesmas da gestão estratégica. Na prática, a banca vai dizer, a matriz SWOT é utilizada no planejamento estratégico. Ah, Carlos, mas não é na gestão? É na gestão também, é no planejamento também, serve para os dois casos, não tem diferenciação nesse caso, tá bom? Você só precisa saber o que é planejamento e que o planejamento está contido dentro da gestão, para não errar questões eventuais sobre esse ponto específico, ok? Voltando para o quadro. Princípios do planejamento. O planejamento tem princípios gerais e princípios específicos. Está lá na literatura. Princípio de contribuição aos objetivos, precedência do planejamento, maior influência e abrangência, maior eficiência, eficácia e efetividade. O que é isso? Carlos, calma, fala mais devagar. Eu sei que algumas pessoas estão assistindo esse vídeo pensando isso agora. Mas olha só, é porque esse assunto é simples, tem que ser memorizado, tem que ser rápido mesmo. Princípio da contribuição aos objetivos diz essencialmente que o planejamento deve contribuir para os objetivos organizacionais serem atingidos. Ou seja, o planejamento serve para estabelecer objetivos e fazer com que eles sejam atingidos, contribuindo para eles. O princípio da precedência diz que o planejamento vem antes das outras funções organizacionais. Portanto, ele precede a execução, ele precede a avaliação e controle. Planejamento vem sempre antes, ok? O princípio da maior influência e abrangência diz que o planejamento é mais influente e abrangente do que as outras funções organizacionais. O princípio da maior eficiência, eficácia e efetividade diz que o planejamento deve contribuir para a maior eficiência, eficácia e efetividade dos processos organizacionais para que, de fato, a organização consiga atingir os seus objetivos da sua própria forma. Esses são os chamados princípios gerais. E eu acho importante que você memorize 4 princípios gerais. Carlos, por que gerais? Por que específicos? Sinceramente, a maior parte da literatura nem aborda isso, as provas nem abordam isso. Memoriza apenas, são princípios gerais. Importante memorizar isso. Princípios específicos. Vamos para o quadro. O princípio do planejamento participativo, que diz basicamente que as pessoas participando do processo de planejamento faz com que o planejamento possa ser implantado da melhor forma. Então, a participação é relevante. O planejamento coordenado entre áreas. Diferentes áreas de planejamento devem estar coordenadas entre si para que o planejamento funcione. O planejamento tem que ser integrado entre níveis. Ou seja, planejamento estratégico, tático e operacional devem estar integrados entre si. E o planejamento permanente. A organização não planeja no momento e acabou o planejamento. Não. Você planeja e as coisas vão acontecendo e você vai adaptando o planejamento. Portanto, você pode dizer que o planejamento está sempre acontecendo dentro da organização, de forma permanente. O que não é o mesmo que dizer que os fundamentos, que a essência do planejamento vai sendo modificada o tempo inteiro. Já vi questões dizendo isso. Isso não faz sentido. O que acontece é que você estabelece o planejamento, o futuro desejado, os objetivos, a visão de futuro, as metas específicas. E no meio do caminho, você vai vendo que algumas coisas dão certo e outras coisas não dão. Você vai ajustando para conseguir chegar lá. O ajuste é permanente, portanto, o planejamento em si é permanente. Mas a essência do planejamento não pode ficar sendo modificada o tempo todo, senão o planejamento perde a sua própria razão de existir. O seu próprio sentido deixa de existir, tá bom? Voltando para o quadro. Algumas razões para se investir em planejamento. Por exemplo, isso aqui são apenas alguns exemplos. Interferir no curso dos acontecimentos para que o futuro siga no caminho desejado. Ou seja, você tem um futuro desejado, você quer chegar nesse futuro e você vai interferir, você vai construir esse futuro. O planejamento ajuda a construir o futuro. Carlos, eu quero aprovação no concurso X. Então, você quer isso, você vai se dedicar para conseguir chegar lá. Como é que você vai se dedicar? Você vai se matricular no curso, você vai estudar com o melhor material, você vai assistir a videoaula, você vai tirar suas dúvidas no fórum, você vai reforçar o conteúdo com questões, você vai interferir.
Mas para interferir, você vai tomar decisões sobre o que é que tem que fazer. Você toma decisões sobre o que você deseja no futuro e o que você tem que fazer no meio do caminho para que aquele futuro seja de fato construído. Então, planejar serve para isso, para construir o futuro desejado, seja da organização, seja pessoal, tá bom? Voltando para o quadro. Enfrentar os desafios do futuro com mais forças e menos fraquezas, aproveitando as oportunidades e evitando as ameaças. Coordenar eventos, recursos e decisões de forma apropriada para que a coisa não se perca. Criar o futuro desejado, melhorar a situação atual e tantas outras coisas. Planejamento não é simplesmente uma simples previsão ou predição sobre o futuro. Não é um pensamento vago sobre o que vai acontecer. Não é pegar dados do passado e projetar para frente. Tampouco é a simples resolução de problema. O planejamento não é o plano em si. E o planejamento não é gestão, apesar de fazer parte da gestão. Apesar disso, todos esses elementos fazem parte, ou podem fazer parte, na verdade eu diria melhor, podem estar relacionados com o planejamento estratégico, né? E eu estou pensando aqui, já estou aprofundando para o estratégico. Estamos falando de planejamento, mas já estamos afinando, afunilando para falar de estratégico, tá bom? 5 características fundamentais do planejamento estratégico, segundo Hidalberto Chiavenato. Ele se relaciona com a adaptação da organização ao ambiente mutável. O ambiente está mudando, a organização vai se adaptando. Ele é orientado para o futuro no longo prazo. Ele aborda a organização de forma global e sistêmica, portanto, se diz que ele é compreensivo. Então, atenção com essa palavra. Se a banca disser para você, o planejamento estratégico é compreensivo, meu Deus, o que é que ela está dizendo? Ela está dizendo, em outras palavras, que ele é global e sistêmico. Tá certo, portanto, uma afirmativa dessa, tá? Voltando para o quadro. Ele é um processo de construção de consenso. Existem muitos stakeholders envolvidos. É uma forma de aprendizagem organizacional que permite a adaptação ao ambiente, que é complexo, competitivo e mutável. Os conceitos fundamentais para um planejamento estratégico bem-sucedido, que tenha sucesso de verdade, são vários. Aqui é a essência, fora aqueles princípios que eu falei para você, princípios gerais, princípios específicos, o que é o planejamento, onde ele se insere, a diferença do planejamento de gestão. Nossa, eu estou vendo que tudo que eu estou falando para você aqui é essencial, na verdade. Tudo que eu estou falando é essencial. E existem vários conceitos que estão incluídos dentro do planejamento estratégico que são centrais para a compreensão sobre planejamento estratégico. Esses conceitos centrais são aqueles que a gente vai ver agora. Começando pelos objetivos estratégicos. Vamos para o quadro. Objetivos estratégicos são declarações sobre uma realização a ser alcançada no futuro, no longo prazo, no prazo do plano. É o que se deseja alcançar. São objetivos da organização como um todo no longo prazo. Em outras palavras, você pode definir seu objetivo estratégico. Você pode dizer assim, Carlos, o meu objetivo estratégico é, daqui a 5 anos, estar aprovada num concurso em que eu ganhe pelo menos 10 mil reais. Eu tenho esse objetivo estratégico, porque a partir disso eu consigo viver uma vida com qualidade, eu consigo viajar de férias uma vez por ano e eu consigo manter uma família. Olha, esse é um estabelecimento que você pode ter desde já. Você pode dizer, esse é um objetivo estratégico da minha vida. No campo profissional. No campo pessoal, eu tenho um objetivo estratégico. Você pode dizer, eu tenho um objetivo estratégico de estar feliz, casado, casada, com a família, ter filhos. Ou não, eu tenho um objetivo estratégico de me manter solteiro, solteira para frente. Enfim, você pode estabelecer os seus objetivos estratégicos assim como a organização estabelece os dela. Note que essas declarações que constituem um objetivo estratégico são declarações sobre algo a ser alcançado. Eu vou alcançar o quê? Eu vou alcançar uma lucratividade por ação de R$10 daqui a 5 anos. Então, eu vou ter R$10 de lucro por ação daqui a 5 anos. Eu vou ter um nível de vendas objetivo. Vender 100 milhões de canetas por ano no ano de 2030. Eu estabeleço um prazo qualquer e digo, quando chegar lá, eu vou estar vendendo tantas unidades do meu produto.
E a partir disso eu tenho aquele objetivo, eu vou construir o caminho para conseguir chegar lá. Esse é o objetivo estratégico, tá bom? O que são metas? Metas são desdobramentos, passos que levam ao objetivo. Se eu digo que no ano 2030 eu tenho que vender XYZ canetas, no 2025 eu tenho que vender um pouco menos, 2020 um pouco menos, e assim sucessivamente. Eu tenho que considerar os diferentes passos para conseguir chegar lá, tá bom? Essas são as metas. Os desafios nada mais são do que esforços para a realização de metas. Eu pego uma meta e eu digo, essa meta é difícil, essa meta, o objetivo, é um verdadeiro desafio. Eu preciso ter um esforço adicional para conseguir realizá-lo, tá bom? Vamos para o quadro. Falei então para você de objetivos estratégicos, falei de metas, falei de desafios. Visão. Muita gente, eu coloquei nesse mesmo slide porque muita gente confunde visão e objetivos estratégicos. Objetivos estratégicos e visão de futuro andam juntos. Sabe por quê? Porque o objetivo estratégico é a declaração sobre algo que se pretende alcançar. E a visão é a declaração sobre algo que se pretende ser. Então você pode dizer, o meu objetivo estratégico é vender 100 milhões de canetas no ano de 2030. A minha visão é ser a maior empresa de canetas do mercado em 2030. Como? A partir da venda de 100 milhões de canetas, tá bom? Cuidado para não confundir. Visão é como você se vê no futuro. Objetivo estratégico é aquilo que você deseja alcançar. Ok? Tá claro? Você pode dizer, meu objetivo estratégico é a aprovação no concurso que me traga uma renda de 10 mil reais por mês nos próximos 5 anos. Ótimo. Minha visão de futuro é ser um servidor público bem remunerado, estável, com capacidade de tirar férias uma vez por ano e ir para o exterior. Ok? Ficou clara a diferença? As duas coisas andam juntas, mas são representações diferentes. São dois lados da mesma moeda. Vamos para o quadro. Missão da organização. É o motivo central de existência da organização, devendo responder a pergunta por que ou para que existimos. A missão é muito importante, termina sendo muito cobrada também em provas, tá, pessoal? A missão, ela vai essencialmente questionar a utilidade da organização para a sociedade. É preciso sempre na declaração de missão enxergar o para que a organização serve na sociedade. Simples assim. Vamos para o quadro ver um exemplo? Olha aqui, missão do TCU, controlar a administração pública para contribuir com o seu aperfeiçoamento em benefício da sociedade. É um exemplo de missão que mostra para que o TCU serve na sociedade. Negócio representa o ramo de atividades no qual a organização atua, indicando os benefícios gerados para os clientes. Ele deve responder a pergunta, o que fazemos? Note que o que fazemos necessariamente está dentro do para que servimos. Olha só, eu posso dizer então que o negócio é uma parte da missão de futuro. Olha o exemplo do negócio do TCU. Controle externo da administração pública e da gestão dos recursos públicos federais. Olha quando eu volto no slide, ó, para a missão. Controle da administração pública para contribuir com o seu aperfeiçoamento em benefício da sociedade. Quando eu pego o negócio e mostro para que serve em relação à sociedade, eu transformo em missão. Portanto, o negócio está dentro da missão. Estratégia é o caminho ou ação diferenciada, específica, sendo aquele mais adequado para que a organização consiga alcançar de maneira diferenciada os objetivos, desafios e metas que fixou para si própria. Então, estratégia é o caminho escolhido. Política é a definição dos níveis de delegação, faixas de valores e ou quantidades limites de abrangência das estratégias e ações para a consecução dos objetivos. Muita gente se confunde com o que significa política nesse caso. Esse caso não é a política partidária, não é a política institucional, esse caso aqui é a política decisória.
Política, por exemplo, política para cessão de servidores para outros órgãos. Existe uma política. O servidor poderá ser cedido para outros órgãos se for para cargo do tipo XYZ, sei lá, DAS 4, 5 ou 6, em órgãos da administração pública federal. É um exemplo de uma política. Se for 4, pode. Se for 5, pode. Se for 6, pode. Mas se for DAS 3, aí não pode. Ou seja, existe já um conjunto de decisões pré-concebida, uma política que permite as coisas caminharem dentro de um determinado caminho pré-estabelecido. Isso é uma política que faz parte do conjunto de decisões estratégicas da organização. Voltando para o quadro. Valores representam os princípios básicos do comportamento. Esses princípios básicos do comportamento que devem ser seguidos pela organização, norteando o padrão de ética organizacional. Por exemplo, os valores TCU, ética, efetividade, independência, justiça e profissionalismo. Os valores do planejamento estratégico são decididos durante o processo de planejamento. Em outras palavras, durante o processo de planejamento se diz, é importante que esse órgão e as pessoas que trabalham nesse órgão tenham ética, justiça, profissionalismo e etc. Tudo isso é relevante. É preciso que isso passe a ser vivido no dia a dia da organização. Porém, muito cuidado. Os valores do planejamento estratégico são definidos no plano. Portanto, eles são escritos ali. Mas os valores da cultura organizacional efetivamente realizados na organização, efetivamente vivos na organização, eles são vividos pelas pessoas dentro da organização. Então, não dá para dizer que os valores da organização estão escritos em lugar nenhum. Eles não estão escritos, tá? Do ponto de vista cultural. Do ponto de vista de planejamento estratégico, existe uma declaração de valores que se busca dentro do planejamento, dentro da organização, que se busca construir. Você declara os valores que são importantes, tentando fazer com que esses valores se tornem realidade dentro da organização. Muito cuidado para não confundir isso, tá bom? Os valores da cultura são vividos, os valores do planejamento estratégico são declarados dentro do processo de planejamento, ok? Com isso, eu encerro essa videoaula. Aqui eu recomendo demais que você vá no PDF, estude um pouco mais sobre esse assunto. Com isso, você vai conseguir reforçá-lo e acertar as questões que vão estar certamente sobre esses pontos na sua prova. Esses pontos são muito cobrados em prova. Vale muito a pena ir para o PDF e fazer também as questões e ver os comentários que eu coloquei sobre as questões lá no PDF, tá bom? É isso aí. Um abraço então e até a próxima. Tchau, tchau.